Olá, meu querido amante de livros e bolos. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Ed Van Fel e hoje nós temos mais uma crítica de livro. Uau! E hoje eu estou que estou, hein? Peraí, passou uma ambulância ali. Peraí, a polícia? Vou me esconder. Vamos lá, gente. Esperei a ambulância passar. Aconteceu alguma coisa nessa rua, gente, que ela virou a passagem de ambulância. Todas as ambulâncias do planeta estão passando nessa rua, porque é impressionante a quantidade de ambulância que tem. Mas hoje eu quero falar de um livro que eu já tinha lido fazia um tempo, mas eu não... É isso mesmo. Eu já tinha lido, já tinha algum tempo. Eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre. E estava assim naqueles cestos de livro de promoção, mas eu achei assim a premissa tão interessante que eu catei ele. Mas ele era o número 2 de uma duologia, não era uma trilogia. A impressão que eu tive aqui é que deveria ser, mas dá para fechar a história, né? Então, esse daqui foi o que eu li primeiro. Mas não diz em lugar nenhum que é o segundo livro, né, gente? Não diz. Ó, você tá vendo aqui o segundo livro? Número 2? Não tá. Então eu comprei e saí lendo. E aí eu fiquei sempre muito curiosa para ler o primeiro, porque o que era? Aqui era a consequência, era uma nova vida, uma nova encarnação de pessoas que já tinham sido da mesma família, já tinham tido os mesmos contatos e no livro anterior. E aí eu catei o livro anterior, achei na internet que é esse daqui. É o Castelo das Almas Feridas, tá? O nome é do espírito, é um romance do espírito Samuel, psicografado pelo médium Herman Poliakov, tá? Então, e eu acho a capa bonita, eu acho uma produção simples, da Petit, né? Eu gosto dessa editora. E é uma, como eu falei, uma produção simples, página offset, no formatinho. E esse está até autografado, gente. Eu recebi autografado. Foi autografado em 20 de fevereiro de 2006. Uau, vai fazer 20 anos isso, em 2026? Gente do céu! Tá bem conservado também. É bom quando as pessoas tratam bem seus livros, né? Olha só como ele tá bonitinho. Todo inteirinho, né? Então, esse livro, ele é muito bem escrito, tá? Eu fiz recentemente uma resenha aqui no canal de um outro livro que tá até aqui ainda, porque eu tô gravando tudo no mesmo fôlego, né? Aproveitando que eu tomei o meu Monster, eu resolvi fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E o outro que eu li foi esse aqui, né? Do Leonardo Mamed, que é o Vale dos Sonhos, aqui a vida continua, e eu falei sobre como eu não achei ele, eu achei alguns defeitos nele, alguns problemas nele. Esses problemas não existem aqui, por isso que eu falo que não é uma coisa que acontece com todos os livros espíritas, não é uma coisa para você ter, ai não vou ler livro espírita porque ele é assim, ele é assado. Não, eles são bons, muitos deles são bons, tem ótimos livros que eu já li, livros excelentes espíritas, que não entram na doutrinação, não são doutrinatórios da religião, e são bem escritos. Esse livro é muito bem escrito. Esse livro é bem escrito pra caramba, tá? Então eu achei ele muito bem escrito, muito interessante. Os personagens têm sua voz, os personagens são bem descritos, bem construídos, e eu achei muito legal. E o mais legal ainda foi quando... Esse livro é de 2004, inclusive. Não, a ilustração de 2004. Deixa eu ver de quando ele é. 2004. Ele é de 2004, tá? E eu depois li a sequência, deixa eu ver a sequência de quando é. – 2004 também, que bom. Conseguiram lançar os dois no mesmo ano. Na verdade, esses livros, se você juntasse, tava um livrão, ó, que não é tão grande, mas eu acho que ele funcionaria muito bem, tá? Faria um livro de tomo 1 e tomo 2. Mas enfim, deixa eu contar um pouquinho a história, porque aí eu tive que reler o segundo. Tive que reler esse aqui, porque eu não lembrava mais de nada. E aí foi muito interessante, porque deu uma visão completamente diferente. Porque aí você conhece os personagens e conhece as tretas que esses personagens tinham entre si. Você entende perfeitamente por que aquilo está acontecendo no segundo livro. Porque você acompanhou no primeiro o início da treta. Então eu achei muito legal ler na sequência. Fora da sequência, eu falei, ficou legal, mas eu fiquei curiosa, mas eu
assim, só acompanhei a história. Mas quando você sabe a sequência, cara, você fica assim, caraca, que maneiro isso aqui. Muito legal, eu achei muito interessante. Muito legal mesmo, daria um bom filme, daria um excelente filme. E eu vou falar um pouquinho da história, tá? O que que acontece? Essa história, basicamente, ela pega não só a família, mas pegam pessoas que estavam vivendo no mesmo núcleo, num castelo. Né? Então você tem o senhor do castelo, que é uma pessoa durona, uma pessoa super rígida e tudo mais. Tem a esposa dele que foi prometida e apaixonada por um rapaz, mas o pai dela, que era muito ambicioso, meio que empurrou ela para ele, para esse senhor de terras. Quando o rapaz que ela gostava sofreu um acidente, não, ele foi vitimado numa guerra e ficou entre a vida e a morte, ele falou, isso aí não vai emplacar aí o próximo ano não. Então, fica com ele. Então ela direcionou. E esse rapaz acabou se recuperando, o que ela gostava, casou com outra, né? E ela ficou com aquela mágoa eterna de que ela casou com um cara que ela não queria. Porque o cara que ela queria, desde pequenininha, desde cedo, que ela era apaixonada por ele, ela deixou e muito para agradar o pai. Né? O pai era muito ambicioso, o pai queria juntar terras e tudo mais. Então tinha digamos assim, esses vínculos de família e essas nuances, não, essas características das personagens envolvidas, né? Aí esse pai e essa mãe meio magoada tinham 2 filhos, o rapaz mimado pela mãe e a menina meio que mimada pelo pai. A menina, você já vê que era um espírito de luz, é uma gracinha de pessoa, é uma pessoa, assim, muito evoluída espiritualmente, mas não é aquelas pessoas mega santas, é assim uma pessoa que você vê que é uma pessoa legal, uma pessoa maneira, uma pessoa bacana, é ela. Então, você acompanha essa família, mas ele tem um caso com uma camponesa, e essa camponesa engravida, então ele tem um bastardo. Essa camponesa, ela quer mais, digamos assim, mais direitos e tudo mais. E, enfim, começa-se a ter umas tramas ali muito loucas. Esse rapaz, esse senhor de castelo, senhor de terras, também tem um relacionamento muito ruim com o próprio pai, porque o pai dele também meio que obrigou ele a casar com essa mulher, para poder juntar terra, enfim. Os pais dessas pessoas, por ambição, meio que definiram a infelicidade deles. Né? Porque era uma época que isso acontecia muito. Né? Então, em algum momento, uma tragédia começa a se desenrolar e essa tragédia toma umas proporções que terminam em mortes. E ainda no primeiro livro, um espírito de uma pessoa que morre, não vou dar spoiler, volta para tazanar a pessoa que era responsável. E aquilo meio que destrói a família toda, porque aquilo vira uma coisa horrorosa e depois ainda vai mostrar essas pessoas no umbral, depois vai mostrar também uma dessas pessoas num resgate e a promessa de que eles vão ter que encarnar de novo para poder resolver essas tretas que eles mesmos arrumaram. Aí vamos para o segundo livro. No segundo livro, essas pessoas já estão encarnadas, só que aí o que o autor fez? Ele fez um serviço bem preguiçoso, tá? Me desculpa, mas ele fez um serviço preguiçoso. Ele fez isso aqui, olha. Cadê? Ele fez aqui. Ele fez isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa letrinha aí do lado é minha, porque eu não lembrava o nome de ninguém, mesmo tendo acabado de ver. Então, eu fui botando do lado quem era quem. Né? Então, a Laile era o Luiz, que era quem? Que era o pai da Brida. O Alfred era o Albert, então ele é o principal, praticamente é quem mais aparece, não precisou. O Edward virou o Eduard, que era o pai... Pai de quem? O pai do Alfred. Então, assim, a Brida, que virou a Brigitte, era a esposa do Alfred. A Gwen, que era a Tamara, virou a amante. Então, por aí vai, né? Então, os nomes eram até parecidos, até para facilitar o entendimento. Isso foi bem inteligente deles, mas eu não sabia o relacionamento mais entre eles. Então, eu preferi escrever aqui para poder lembrar, porque toda hora eu falava, peraí, que é você mesmo? Aí eu vinha aqui e olhava, né, gente? E aí aqui você vê essas pessoas já numa nova vida, mas aí é tipo 100 ou 200 anos depois, mas ainda você pega toda a parte medieval, que você sabe que aquilo ali durou pra sempre, aquilo ali, né? Durou pra caramba. E uma pessoa só não está encarnada, que é justamente qual era o nome dela? A menina, filha aqui. Filha. 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 Filha.
Não, peraí, sumiu? Pegada, amor. Nem apareceu aqui. Coitada. Não apareceu o nome dela, tá? Mas o nome era a filha dele, tá? Que era aquela menina super legal que apareceu lá no outro livro. Ela é tão iluminada que ela se torna já uma guia, né? Digamos assim. E ela vai ajudando, né, a família, quem foi a família dela, ela vai ajudando essas pessoas, que aí inclui o que foi o irmão, o que foi a mãe, o que foi o pai, todo mundo, né? Ela vai guiando essas pessoas e vai tentando guiar essas pessoas, especialmente o pai, que ela acaba sendo muito próxima dele, através de sonhos, através de insights, através de intuição. Mas aquelas pessoas que tinham muita ambição no primeiro livro, elas continuam tendo muita ambição nesse. Então, elas começam meio que a repetir os erros, né? E aí algumas coisas são consertadas, outras não. E a alma que estava super... acontece de novo. Acontece de novo. A pessoa que... a pessoa que possuía a outra lá no primeiro livro, ela consegue morrer de uma maneira horrível, até neste livro, também movida pelo ódio, e ela vai atazanar também, porque ela lembra da vida passada dela, tá? Porque quando ela morre, você meio que acessa certos arquivos, e aí ela vai lá atazanar a pessoa que também matou ela na outra vida, né? Não foi nem nessa, mas que culpa ela por essa vida também. E aí dá um trelelê danado, existe um ódio muito grande entre essas duas almas, e aquilo também gera ambição. Outras pessoas começam a entrar na história. Tem um padre, que eu tenho ódio daquele padre, porque ele é um padre de exorcismo, mas ele é um padre que ele quer chegar, assim, que ele quer ser o padre mais padre de todos os padres, né? E para isso ele tem que arrumar alguém para acusar, para poder queimar alguém numa fogueira, porque era assim que as coisas eram. E esse cara, ele vai meio que destruindo também muita coisa. Então, algumas coisas são consertadas, outras não. Algumas pessoas evoluem, outras ficam estagnadas, outras evoluem, continuam no processo de evolução, e tudo isso vai sendo contado também do ponto de vista de alguns mentores que estão tentando, né, ver o que se pode fazer por eles. Eu achei também os mentores um pouco sem personalidade, assim, mas mesmo assim é pouca coisa. Dá para remediar. Eu acho que eles poderiam ter mais. Os mentores que eu conheço, eles têm muito bom humor, eles têm muita personalidade. Então eu fiquei meio que mal acostumada de que os mentores são pessoas extremamente interessantes. E aqui eles são pessoas quase que normais. Mas assim, é só uma pincelada aqui de uma coisa que é uma coisa que eu achei, tá? De resto, cara, o livro tá muito legal. A história é bem legal, as batalhas são bem embasadas, o cenário é bem descrito, o ambiente medieval é muito interessante. Então eu não sei se o autor fez pesquisa para isso ou se foi tudo canalizado. Se foi tudo canalizado, se foi tudo psicografado, parabéns pro Espírito Samuel e pro Herman Poliakov, porque ficou excelente. Eu gostei pra caramba, então é óbvio que eu não vou sortear. Aí eu tinha emprestado pra minha sogra, ela já ia botar na feirinha lá do centro, do LIAP. Eu falei, não, eu tive um trabalho para juntar esses dois livros, porque um eu perdi, o outro eu tive que comprar os dois. Foi isso? Eu tive que comprar os dois, gente, porque o outro estava aqui no quarto no incêndio, então eu tive que comprar os dois. Então eu tive um outro trabalho para comprar, então agora eu vou ficar com os dois. Eu tive vontade de continuar lendo. Eu leria mais do autor, uma pena que eu não sei que fim ele levou, que é esse senhor aqui, ó. Tá vendo? O Herman Poliakov, que nasceu em março de 1943. Espero que ele esteja bem, tá? E parabéns pela produção, parabéns pela Petit. Eu adorei as capas, inclusive, são muito bonitas, gostei pra caramba. E vale reimpressão, né? Mas vocês encontram aí em sebos ou nas estantes virtuais da vida. Bom, então é isso. Muito obrigada por me acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Oi, Doguinho, o que foi? Vamos. Oi, meu amor, obrigada. Obrigada. É o Doguinho me dando porque ele falou que isso é meu. E é mesmo, né? Tá bom, gente. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece aí, né? Se inscreve, compartilha, comenta. Tchau.